Bom dia, nono ano, tudo bom, meus pupilos? Como que vocês estão? Olha só meu novo método de gravação, gente. Agora até aparece minha cara feia pra vocês quando eu tô compartilhando tela. Então, eu falei que eu ia colocar pra vocês hoje, né, só um complemento sobre os tigres asiáticos, né? Pra prova, porque a revisão a gente conseguiu finalizar ela na segunda-feira, tá? Então, vamos lá. Então, os tigres asiáticos, né, é uma denominação utilizada para qualificar um grupo de países, tá, da Ásia que apresentam significativo desenvolvimento econômico a partir da década de 70. Eles vão ser Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Só que Hong Kong, tá, é China. Vamos colocar aí, tá? Mas tudo bem. Se colocar China ou Hong Kong na prova, tá certo. Tudo bem? Bom, essa expressão tigre, né, faz referência, então, aos atributos desse animal, originário lá na Ásia, né, que associados, então, a uma figura, a figura do país, né, buscam simbolizar, então, a sagacidade, a agilidade e o vigor com que eles atingiram elevados níveis de desenvolvimento industrial, econômico e social. Então, são esses quatro países que se destacaram nesse meio econômico industrial dentro do Oriente, tá? Lá na questão no continente asiático. Bom, investimento japonês, né, em relação, como que foi essa relação? Na década de 70, então, né, o Japão ele se destacava, né, pela incrível recuperação econômica, né, e o marcante protagonismo industrial e tecnológico. Que incrível recuperação econômica é essa, gente? Da Segunda Guerra Mundial, tá? O Japão ele conseguiu se reerguer de uma forma muito rápida e fácil depois da Segunda Guerra, tá? Nesse período, então, com o intuito de expandir, né, a sua fronteira econômica e ampliar a produção, as grandes empresas do Japão passaram então a construir e operar unidades industriais em Hong Kong, tá? Taiwan, Coreia do Sul e na Singapura. Tudo bem? Essas nações, em razão do seu extraordinário desenvolvimento, passaram a ser chamadas então de tigres asiáticos. Então, foi graças ao Japão que surgiu os tigres asiáticos, tá? Que se não fosse esse investimento que ele fez, talvez não teria dado tão certo essa ascensão do poder econômico desses quatro países. Bom, embora, né, diversos países tenham se industrializados no mesmo período, como por exemplo o Brasil e a Argentina, essas regiões, né, se destacaram por conta da sua singularidade, né, com a industrialização. Ocorreu então isso que ocorreu nos seus territórios. As empresas que então ali se instalaram, né, em conjunto com as companhias locais, estruturaram uma organização industrial voltada essencialmente ao comércio exterior. Então, aconteceu esse processo industrial aqui na América do Sul também nessa mesma época. Só que a diferença é que esse processo industrial nosso, quando a gente estuda isso no sétimo ano, se deu para interligar o nosso país, os estados do nosso país, tá? A industrialização no Brasil foi de uma forma assim para unir o nosso país né, como uma só nação. Já lá no Oriente, a proposta, né, da industrialização foi de poder conseguir atingir o mercado internacional já de cara, tá? Ou seja, já criar uma indústria voltada para vender, exportar produtos, tudo bem? Bom, quais são as características então dos tigres asiáticos, né? Bom, denominadas características comuns, né? Os tigres asiáticos eles fundamentam então o seu triunfo econômico. Como, por exemplo, vamos lá. Um significativo apoio dos governos para a criação de infraestrutura de apoio à produção, né? Energia, rede de transporte e comunicação, tá? Ou seja, tem que ser essas três, né? Tem essas bases para poder fluir bem o trabalho, para conseguir, né, fluir de uma forma positiva. A outra característica, né? Eles têm uma política estatal, né, de incentivo à atração de empresas multinacionais. Essas, né, tiveram um papel essencial no investimento produtivo, especialmente no início do processo de industrialização. O que ele está querendo dizer com isso? Que para poder ser um tigre asiático, né, para um país que funcione dessa forma, você tem que ter uma política estatal de incentivo, né, por exemplo, que vai atrair, por exemplo, grandes empresas a vir se instalar no seu país. Então eu tenho que ter
uma estabilidade, eu tenho que oferecer para as empresas internacionais é, garantia de que ali vai funcionar, de que ali vai dar certo, tá? Então, a gente vai ver depois ali algumas marcas que vêm lá, por exemplo, Hyundai, né? A, a Xiaomi, enfim, tem um monte de marca, ou seja, essa política estatal vai mostrar para os países de fora, ó, galera, nossa produção aqui é boa, vem aqui trazer sua empresa, deixa instala aqui que a gente vai render benefício, vai render lucro para vocês. A gente vai conseguir vender muito mais aqui, porque a gente tem uma organização estrutural muito boa. Tudo bem? Bom, outra característica, mão de obra barata e qualificada. O maciço investimento público em educação, treinamento profissional criou então uma massa de trabalhadores qualificados e com salários reduzidos, se comparados, né, aos pagos nos países europeus e nos Estados Unidos ou até mesmo agora da América do Sul. Quer dizer, a mão de obra é muito barata. Por exemplo, é meio, se for para pensar, um pouco meio escravista, mas enfim, né? Sei lá, as pessoas ganham 50 centavos por dia ou então por hora. Por dia é muito pouco. Por hora, por exemplo, para fabricar um tênis da Nike. Que você vai comprar depois, que nem a gente viu na globalização, por 400, 500 reais. Ou dólares, depende de onde do lugar que você for comprar. Então, eles investiram na educação profissional, para poder ter bastante pessoas, mão de obra qualificada, né? Ou seja, que é mão de obra qualificada? Pessoas treinadas para o trabalho, para poder também, né? Por exemplo, se eu tenho um monte de pessoas, eu posso pagar o quanto que eu quiser, porque eles vão trabalhar, porque eles vão precisar de dinheiro, tá? E além de tudo isso, né? Além de instruídos, os trabalhadores desse país ficaram conhecidos então por ser extremamente disciplinados e engajados em suas funções. Tá? Atributos originados na influência cultural japonesa, né? Porque para quem não sabe, o Japão trabalha com 5S. Eu já trabalhei numa empresa japonesa, né? Esse 5S é uma questão de organização, tá? Então assim, eles são extremamente rígidos, disciplinados, não pode ser nada. Tudo tem um método, tudo tem um jeito, cronometrado, no tempo certo, para não ter problema, para não ter perca de produto, não diminuir rendimento, não atrapalhar a produção, tá? Bom, então o crescimento econômico e a autonomia, como que aconteceu? A exportação de produtos com alto valor, né, agregado, produtos eletrônicos, tecnológicos, automóveis, né, proporcionaram então no decorrer dos anos que os tigres asiáticos também pudessem acumular capital. Era apenas o que faltava para o fortalecimento e ampliação dessas empresas. A Coreia do Sul, tá, é com certeza entre as nações do grupo, né, que alcançou maior emancipação e autonomia econômica, tá? Ela se destacou mais que dos outros países. A relação de dependência dos investimentos externos que ocorreu no início do crescimento econômico desses países, então, se enfraqueceu, tá? O fortalecimento dos grupos econômicos financeiros do próprio país passaram então a necessitar expandir suas áreas de aplicação do capital para que suas fronteiras, para além das suas fronteiras, né? Então, uma das estratégias utilizadas foi a escolha dos países vizinhos, que possuíam até então economias tradicionais e agrárias, ou seja, ainda era uma população que vivia muito do campo. Países estes que viram mais tarde a ser conhecidos como os novos tigres asiáticos ou tigres da segunda geração. Então, quem são os novos tigres asiáticos? Tailândia, Filipina, Indonésia e a Malásia. Esses são os novos tigres asiáticos. A segunda geração de tigres asiáticos, tá? Ficam conhecidos então como novos tigres asiáticos, especialmente a partir do ano de 2000. Esses países, embora tenham experimentado um crescimento expressivo na atividade industrial, apresentam características que os diferenciam muito dos tigres da primeira geração. Quantos produtos a gente não compra desde a época de 2000 para cá, escrito Buy Taiwan, que foi feito em Taiwan? Devido a isso, eles cresceram economicamente de uma forma fenomenal, tá? Então, né, os também denominados novos países industrializados, NPIs, tá? Esse é o significado dessa sigla, tudo bem? Que são esses, que é Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia, são os novos, além de ser chamado de segunda geração,
conhecido como NPIs, Novos Países Industrializados, e são subordinados economicamente aos países investidores. Além disso, o desenvolvimento econômico não foi acompanhado pelo progresso nas áreas sociais, como ocorreu com a primeira geração dos tigres asiáticos. Ao contrário, a desigualdade social, né, nos novos tigres asiáticos foi intensificada após a expansão econômica e industrial. Então, a diferença entre os primeira geração e segunda geração é que a primeira geração, além de ter criado um poder econômico, ter crescido, se desenvolvido de uma maneira muito intensa, forte, econômica, né, que assim, se espalhou pelo mundo, né, o segunda geração, ele cresceu economicamente, mas ele gerou muita desigualdade social, tá? Não foi uma coisa, da parte social, não foi não beneficiou tão bem quanto foi a primeira geração, tá? Pessoal, só gravei esse vídeo então só para ter uma noção do que melhor do que é os tigres asiáticos. Vou colocar esse texto na plataforma para vocês, podem pegar e baixar, tá bom? E é isso, beleza? Bom final de semana, bom descanso, até a próxima semana, depois da prova e até mais. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.